Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa série com o professor Jefferson. Hoje a série é de perguntas e respostas, então eu espero que vocês já tenham as perguntinhas de vocês aí para fazer para o professor. Vamos respeitar, né, o professor, ele está se cansando com mais facilidade ultimamente, então a hora que o professor sinalizar que ele está cansado, que ele precisa descansar, nós encerramos as perguntas, tá ok? Então fiquem à vontade já para ir colocando aí no chat as perguntas. Eu tenho algumas perguntas também que foram enviadas no privado, então a gente vai intercalando, tá? Eu vou tentar colocar o máximo de perguntas aqui possível. Então, vamos chamar o professor. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, que prazer estar com vocês aqui. Quando eu estou aqui, eu estou em casa. A verdade é que é um privilégio poder estar com vocês e compartilhar esse tempo com vocês. Pois eu estou aqui à disposição de vocês com as perguntas. Vocês vêm com as perguntas e eu, dentro do possível, dou as respostas. Exatamente. Bom, vamos dar boa noite, né, professor, para o pessoal que já está aqui. Tem o Rafael Vale, a Rejane, a Thaís, o Carlos, tem a Gastronomia Sem Pressa, tem as meninas que estão aqui nos bastidores, auxiliando aqui a gente, como sempre, a Jaque, a Cibele. Um beijo, meninas. E, professor, vamos começar, então. Deixa eu ver aqui, no chat ainda não tem nenhuma pergunta, então eu vou começar aqui com uma pergunta que foi enviada, professor. E a pessoa pergunta aqui: professor, quem são os seres que contatam os médiums em centros de espíritas, né? Os de Umbanda, por exemplo? Ok. Os centros espíritas de Umbanda são diferentes dos centros espíritas convencionais. Os de Umbanda, eles têm que ver com os chamados antigos deuses, que, em verdade, não são deuses. Eles simplesmente têm essa nomenclatura pela divisão dentro da questão religiosa que eles têm. Mas esses seres são seres transdimensionais, estão num campo etéreo, e eles se manifestam de várias formas. Então, uma das formas preferidas deles é a incorporação transneural. A incorporação transneural se dá quando se compartem dois sistemas de pensamento, um exterior e um que é o alvo, no caso, médium. Então, o médium é incorporado. A incorporação se dá numa conexão neural, a essa conexão neural que é etérea, não é física. Então, é um ser etéreo entrando em contato com o ser físico. Seria isso. Agora, na questão do espiritismo convencional, existem dois tipos. O primeiro tipo é o tipo A, onde existe uma comunicação com uma entidade transdimensional que se passa como um espírito de uma pessoa. Ele tem o conhecimento e informação dos dados dessa pessoa, porque ele está conectado com o médium, e esse médium, então, sem que se dê conta, ele está passando informação ao espírito que responde adequadamente de acordo com a forma que se expressa. Mas também tem o tipo B, o beta, que é diferente. O tipo beta tem que ver com o necroverso. E aí estamos falando de um espírito atual. Estamos falando de uma pessoa que desencarnou e está num processo de espera, de retorno no ciclo eterno da vida, que nunca termina. Mas tem que ver que existem esses parâmetros que temos que ver. Então, existe uma divisão entre a questão afro, a questão entre a divisão mediúnica tipo A, o alfa, que eu disse antes, e a B, onde é o necroverso, onde atualmente é o espírito da pessoa que está se comunicando, a essência vital da pessoa que sobreviveu. Professor, a Thaís, eu não vou acertar falar sobre o nome dela, mas é a Thaís. Ela gostaria que o senhor falasse só um pouquinho sobre a sua história, né? Bem resumidamente, professor, caso tenha alguém que ainda não tenha assistido a biografia, né? O senhor pode evitar de falar daqueles assuntos que trazem memórias mais tristes, mas
bem assim, resumidamente, né? Você falar só um pouquinho sobre a sua história. Eu digo o seguinte, eu comecei nisso, eu tinha 7 anos de idade, eu tenho 63 agora. Aos 7 anos de idade, eu tive um primeiro contato com uma entidade física extraterrestre, e a partir daí, então, minha vida mudou. Eu comecei a ter uma visão distinta do universo, da forma de ver as coisas. Isso me aprimorou, me ajudou de várias formas. Tanto que eu comecei a atender conferências e como participante, não dando a conferência, mas escutando a conferência, quando tinha meus 14, 15 anos. Mas as observações que eu fazia sobre as conferências que eu escutava começaram a chamar a atenção de outras pessoas. Então, esses outros investigadores, como o General Ochoa, como o professor de Imigrante, como o professor Vitor Soares, como o professor Anete de Abreu, todos eles, então, disseram que eu era uma forma incomum. E, então, me deram uma caputela. Eu era um adolescente. E dentro daquela adolescência, cresceu. E eu comecei a dar minha primeira conferência internacional. Isso foi já aos 18 anos. Eu estava na Argentina. Então, foi ali, através do grupo do Fábio Zerpa, da Quarta Dimensão, foi quando eu comecei. Depois tive um tempo onde o Jornal Show me conseguiu uma posição na empresa brasileira de notícias em Brasília. Eu trabalhei como diretor, Marco Antônio Kremer, na época. E desde Brasília, dali, eu fui convidado à Espanha para pesquisar junto com um outro investigador e escritor chamado Antônio Ribeira. Através de Antônio Ribeira, mais tarde eu conheci o coronel Wendell Stevens, de Tucson, na Arizona. E a partir daí foi quando tudo começou. Eu fui recrutado para os Estados Unidos, não porque eu me ofereci, mas foi mais ou menos como diz, eu fui recrutado mais quase à força, e não para participar de 3 projetos. O primeiro projeto do Planet Project, o projeto Planeta Azul, logo depois o projeto Pulsar e o projeto Nemesis, que era um projeto de orçamento negro. Então, era Departamento de Defesa dos Estados Unidos, com 2 agências. Uma era a NSA, National Security Agency, em Fort Meade, Maryland. A outra era a DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, da Agência de Projetos e Estudos Avançados, que é em Arlington, Virgínia. E a partir daí, consegui um clearance, que é um acesso, como pode dizer clearance em português? Seria como uma autorização, algo assim, que me possibilitou visitar várias instituições, bases, mas tudo fazia parte do projeto deles. Não é que eu tinha autonomia de onde eu queria. Eu via onde eles me permitiam que eu fosse e onde eu fui designado para ir. Eu nunca podia dizer que eu quero ir agora na área 51, vamos deixar entrar para 5 assim. Não, não é assim. Se eu fosse designado para ir, é outra coisa. Não? A mesma coisa com o Dugway Proving Grounds em Utah, a mesma coisa em Dulce, Novo México, a mesma coisa como na Ilha de Andrews, na base submarina da OTEC, que fica nas Bahamas. Quer dizer, foram lugares que eu participei. Depois eu tive um problema com o governo dos Estados Unidos, porque eu presenciei certas coisas que eu não estou de acordo, que é a experimentação humana, que foi feita com imigrantes que eram capturados na fronteira dos Estados Unidos e, em vez de ser levados para a imigração, que é normalmente o que eles fazem, eles desapareciam com eles para fazer testes de todos os tipos. E não foi isso que eu assinei. Como se diz, não foi isso, eu não podia admitir uma coisa assim, isso me custou muito. Eu tive um problema, fui detido por isso, me tiraram meu nome, me tiraram minha nacionalidade, eu virei uma outra pessoa, cidadão de Venezuela, eu sou brasileiro, e
eu fiquei muito tempo, em consequência disso, fora do Brasil. E escrevi vários livros. Um dos livros que eu escrevi chama-se Projeto Planeta Azul, Blue Planet Project, que se tornou bem conhecido nos Estados Unidos. Puxa vida, tem tanta coisa que se pode falar, mas eu penso que vocês encontram material meu em biografias aí escritas. Sim, aqui mesmo na nossa série a gente colocou a biografia live, foi uma live de mais de 1h30 do professor contando toda a história dele, né? O professor até chegou um certo momento de se emocionar, né? Que a gente toca em algumas partes que são bem sensíveis do professor estar trazendo a memória. Então, hoje nós vamos ir tirando as dúvidas das pessoas. Então, quem não assistiu, tá aí na nossa playlist do projeto também do Arquivo Secreto, sai lá e assistir, né? Tem no nosso canal tem 2 vezes, né? A gente fez a primeira live com o professor e depois nós colocamos para fazer parte aqui da playlist do projeto também. E ela pergunta também, então o senhor é um empata, professor? De certa forma, sim. O que eu sou é um psicômetro. O que é um psicômetro? É uma pessoa capaz de detectar frequências bioenergéticas e decodificá-las em termos de informação. E uma vez que eu tenho essa informação, é fácil obter resultados. O Hudson, é que o meu gato deitou em cima do meu teclado. Peraí que eu perdi a pergunta do Hudson aqui. Boa noite, professor. Por que pessoas progridem para a evolução moral, enquanto outros só né, a palavra eu acho meio pesada e pioram o seu estado? Eu diria o seguinte, o que passa com uma pessoa é o poder da decisão, da vontade pessoal, o que a pessoa de verdade quer, porque tudo é uma questão de intenção. A intenção vai ditar o rumo das coisas que você faz nessa vida. Quer dizer, por que uma pessoa toma uma decisão dessa? A evolução moral é baseada numa coisa, em ética, mais que nada, em empatia. Se a pessoa tem ética e empatia, os resultados são positivos. Se a pessoa já não tem tanta empatia e não tem uma ética, então ela vai ver as coisas de um outro ponto de vista. Mas, no final, cada pessoa é responsável por aquilo que pensa. Somos causa e consequência dos nossos pensamentos e ações, ou às vezes por falta de ação. Mas essa é uma coisa que é individual. Te responder por que as pessoas fazem isso é natureza humana. É baseado numa coisa, eleição pessoal. Você elige progredir ou então regredir. Tudo vai depender da sua posição pessoal. Basicamente seria isso. Carlos, ele pergunta, professor, qual a sua principal função nesses tempos? Penso que é a informação. É prestar a maior quantidade de informação necessária para as pessoas, mas sempre deixando bem claro que a informação que eu estou dando não é a última palavra, mas simplesmente uma peça de um quebra-cabeça que tem muitos pedaços. Cada pessoa tem uma complementação dessa informação. Mas minha função, baseada nesse tempo, é justamente isso. É compartilhar informação com as pessoas. Legal. Aqui Professor, qual a origem da alma humana? Eu acho que essa foi uma lá das primeiras lives, né? Foi um dos primeiros temas. Aí ficaram com dúvida nessa relação. A alma humana nada mais é do que uma condição divina. É um fragmento de um fragmento, de um fragmento, de um fragmento divino. Ou seja, trazemos a divindade dentro de nós. Então, o que é a alma humana é mais do que a consciência, é mais do que a existência. Eu penso que é a divinidade do Criador compartilhando sua existência com nós.
Então, a verdadeira origem da alma humana é uma extensão do Criador de um fragmento dele mesmo. Hoje o meu gato está querendo participar da live, professor. Não tem jeito. Professor, procede que a frota negra draconiana ela já foi expulsa? Eu gostaria que fosse verdade, mas não é o caso. Não é uma frota. Eles não têm aqui uma representação dessa natureza. Todos os encontros draconianos são muito discretos, porque eles estão baixo a vigilância da Federação. Então, não existe uma frota draconiana que diretamente podia causar um problema para a gente. Mas não, eles não estão expulsos, não. Eles continuam, de certa forma, com a complementação das coisas que eles estão fazendo. E, professor, tem uma pergunta aqui também. Para onde que vai a alma de quem deixa o corpo para um entrante? Eles compartem a alma. Ele nunca deixa o corpo. O entrante, o walk-in, como se diz, tá? Ele simplesmente comparte o corpo. Mas nunca ele absorve o corpo. Ele nunca toma a essência completa do corpo. A pessoa continua sendo a pessoa, uma complementação do entrante. Mas o entrante jamais ele pode desassociar o corpo original da pessoa da sua essência. Então, a essência queda compartida, mas jamais existe uma dissociação absoluta de uma com a outra. A Célia Azeredo. Professor, o senhor já conheceu Thomas Green, o homem do Ra, que diz sobre os fenômenos, o que diz sobre os fenômenos que ele apresentava? Thomas Green Morton Coutinho era o nome dele. E a coisa que ele fazia era a transmutação. Ele era capaz de tomar papel, um papel de cigarro, por exemplo, e transmutá-lo em outra coisa. Ele tomava papel de alumínio pequeno e transformava numa cruz, por exemplo, um crucifixo pequeno. Ele tinha essa habilidade, mas eu sei que ele teve muitos detratores, pessoas dizendo que ele fazia truques, que isso não era o que era. A verdade é que ele foi estudado por outros estudiosos que até agora não. Eles demonstraram que as habilidades dele eram verdadeiras, mas ele não tinha controle absoluto delas. Então, às vezes, para que ele não ficasse mal, ele tomava a coisa de apresentar, naquela afã de poder dizer que ele podia fazer, às vezes não era exatamente a essência do correto. Mas que Thomas Green Morton tinha essa habilidade de transmutação, sem dúvida foi contestada que ele tinha. Mas também foi contestado que algumas das coisas que ele fez não eram exatamente produto paranormal, mas mais um produto de ilusão. Mas isso se dava mais para o ego dele, porque ele queria controlar aquela habilidade e, infelizmente, não tinha um controle absoluto. Ele tinha 60% de controle, quer dizer que havia 40% de chance que as coisas não passavam como ele queria. Então, o que fazia? Pois ele, nesse caso, ficava numa posição difícil. Então, não foi possível. Eu cheguei a conhecer Thomas, por isso que eu posso dizer, isso eu estou falando de experiência própria, de minha convivência com ele. Deixa eu colocar outra pergunta aqui. Professor, a pergunta da Patrícia. Professor, o que o senhor pensa sobre a morte? O senhor tem medo de morrer? Eu penso que o medo é parte inerente da existência humana, porque o medo vem com a incerteza das coisas que a gente sabe que, por mais certeza que você pensa que tenha, você só vai ter certeza no momento que aquilo passa. Existe a tanatologia, que é a ciência da morte. Então, o que eu penso na morte é que nós vivemos uma alma que é eterna, que jamais vai ser destruída, jamais vai ser consumida. Então, essa alma, por ser eterna, ela te dá a vida eterna.
Então, o que é a morte? A morte é uma transição. Então, nessa transição, eu passo por um processo de reciclagem. Ou seja, eu chego a um necroverso, e no necroverso eu sou capaz de fazer uma transmutação. Então, as minhas experiências, meu conhecimento, meus sentimentos, todos são retirados e enviados ao arquivo acásico. E dali, então, eu sou remetido ao vitaverso, com ausência total de memória. E ali eu sou implantado a uma nova existência. Por que essa ausência de memória? Porque se você voltasse ao mundo se lembrando quem você era, que tipo de vida você levaria? Sabendo que está vivendo uma vida de agora, mas também deixou uma vida por trás. Esposa, filhos, suas responsabilidades, quer dizer, como ficaria tudo isso? Se eu tenho medo a morrer, eu diria que, como qualquer ser humano, eu gostaria de viver o máximo que eu pudesse. Mas morrer é inevitável. Todos nós temos que morrer um dia. Olha o meu caso, eu tenho câncer. Eu estou aqui batalhando o câncer, mas eu sei que, eventualmente, é minha passagem, mas não é meu final. Eu vou simplesmente transmutar a uma outra essência e recomeçar de novo. Eu diria isso. Pegando já que o senhor tocou no assunto dos registros acásicos, tem uma pergunta aqui que, professor, quem e como autoriza o acesso de registros acásticos por terceiros, por exemplo, por terapeutas, por estranhos, viajantes no tempo? É que não existe uma autorização, não é um sistema burocrático como na Terra, que tudo tem que ter níveis e tudo isso. É um merecimento interior. É algo que é visto, não existe um julgamento, não existe uma autoridade visando a isso, mas existe uma supervisão hierárquica. A supervisão hierárquica vai te dizer se tu é uma pessoa que tem as condições de merecimento de acesso a essa informação. Ou então, se tu não tem a capacidade estável de estabelecer um contato. Então, basicamente, seria isso. Mas qualquer pessoa pode acessar o meu registro, por exemplo? Eu acho que é essa que seria... Não, não é assim. Os registros de uma pessoa são privados. No caso que outra pessoa, ela nunca vai ter exatamente, por exemplo, se eu quero ter os registros de Nikola Tesla, tá? Eu posso ter as coisas generais de Nikola Tesla, mas as coisas privadas dele, da vida dele, eu não vou ter acesso. A parte pessoal e privada dele, ela é pessoal e privada. Mas agora, o conhecimento geral, sim, seria possível. Professor, tem aqui alguém perguntando, professor, qual é a previsão de publicação dos seus livros no Brasil? Pois olha, tudo depende. Eu penso que se Deus quiser, aí no máximo no final de julho, em setembro, já temos o primeiro, que seria o Relatório Alfa, que é o primeiro livro que eu quero publicar em português. E os outros que eu estou publicando nos Estados Unidos, porque infelizmente é mais fácil publicar lá do que aqui. Aqui tem mil e uma jurisdições e maneiras e formas de impedir que tu faça as coisas tão facilmente. Mas lá não, lá é mais fácil. Aqui, se tu tem as conexões corretas, tu publica teus livros facilmente. Mas, infelizmente, eu não tenho as conexões corretas, então isso deixa o meu trabalho bem mais complicado. Inclusive, lembrando que na descrição aqui da live tem ali quem quiser colaborar com o professor na edição dos livros, né, que é caro, né, professor, para conseguir fazer a publicação dos livros. Então, tem os dados do professor, quem sentir aí no coração quiser contribuir com o projeto do professor, tem o número da conta, tem o Pix, tem o PayPal, tem várias formas ali de estar ajudando o professor, e tem também a venda dos áudios, né, que o professor, ele faz alguns áudios, e o nosso amigo de um outro canal que ajuda o professor, ele faz a venda desses áudios para ajudar o professor nesse projeto também, e para as pessoas
adquirem os áudios, né, professor? O professor entrega uma live secreta, onde só quem comprou os áudios recebe o link, e lá o professor ele pode falar de coisas, de assuntos, né, que não podem ser falados abertamente aqui, porque senão a plataforma derruba o canal. Então, verdade. Gente, tudo na descrição do vídeo, tem os links, só acessar ali e ajudar o professor. Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Aqui a pergunta do Hudson Otávio. Professor, esse chamado o evento é descrito por inúmeros canalizadores de maneiras totalmente distintas. Alguns em cataclismas, outros em transmutação. O que esperar disso e quando o senhor acha que poderá acontecer? Eu penso que já está acontecendo. E agora eu penso que os cataclismas são consequências da transmutação. A transmutação é uma mudança de paradigma humano. O que é o paradigma? É a forma de pensar, a nossa forma de proceder, de aceitar coisas. Então, eu penso que a transmutação é o que está fazendo isso. Essa mudança espiritual interior, a nossa capacidade de empatia uns com os outros, um autoconhecimento que está chegando e a nossa inter-relação uns com os outros. Essas transformações que estão passando, que são chamadas cataclísmicas, são consequências, infelizmente, das próprias ações dos nossos antepassados. E que nós, das futuras gerações, somos que estamos passando as consequências disso. Esses câmbios climáticos todos foram causados por falta de procedimento correto. Porque, vejam, a questão do aquecimento global, que por mais que eu não quero negar, não tem como negar. Então, todos são fatores. Eu penso que isso já está acontecendo da sua maneira. Como também imagino que muito pronto vamos ter uma resposta muito mais direta e positiva da existência de vida extraterrestre. Porque agora todas as nações estão abertamente, nações que antes negavam terminantemente essa possibilidade, estão abertamente preparando as pessoas para a provável vinda desses seres. Eu penso que se isso passasse, tantas coisas seriam melhores para a gente em vários aspectos. Até o Vaticano, né, já está preparando as pessoas agora, né? Exatamente. Uma pergunta aqui do Fabiano Galina. Professor, os reptilianos ainda se utilizam da mimetização para fins de atuar no lugar de pessoas influentes no mundo todo? Eles têm a capacidade de expansão ou retroação ou compressão de sistemas celulares, e com isso eles alteram a forma física deles. Então, eles podem replicar a aparência de pessoas ou transmutar a aparência deles para uma forma humana. Se eles continuam mimetizando, eu diria que sim. Se eles têm pessoas ocupando outras em postos-chave, eu também diria que sim. Apenas eu não posso entrar em detalhe, porque isso vai dar problema para o canal. Sim, inclusive tinha até uma pergunta aqui. Deixa eu ver se eu localizo ela aqui. Que pergunta justamente isso, se na política, né, existem seres disfarçados de humanos, e se sim, são para nos manipular. Sim. Mas não posso ir mais gente que isso. Isso é o máximo que eu posso fazer. Não podemos dar nomes aos bois, né, professor? Exatamente. Professor, pergunta da Elis Gonçalves. Professor, os livros de Joseph Murphy seria útil nessa transição atual? Entre eles, o poder do subconsciente? Eu diria que sim, porque é uma forma informativa. São várias técnicas onde vocês vão encontrar técnicas distintas, com questões distintas, situações distintas. Então, eu diria que o trabalho de Joseph Murphy é um trabalho bem interessante e é bem positivo. Então, é uma coisa que eu recomendaria que vocês lessem. É algum material bem interessante. A pergunta da Patrícia Bismara. Já ouvi em outras lives sobre a existência tecnológica das máquinas da cura.
poderemos acessá-las de forma energética? É possível, as chamadas biocamas ou biomedes, que se dizem, mas a questão é que, infelizmente, em forma energética, ela é oferecida não para todos. Tem que ser uma pessoa que tenha um conhecimento bem grande da forma adequada de acessar essa informação e como seria, no caso, para que a pessoa pudesse fazer um desplaçamento e uma conexão energética para esse tipo de máquinas etéreas, que não são máquinas físicas, mas máquinas com tecnologia etérea. Sim, elas existem. Como podemos fazê-lo? Pois eu sei que pelo menos existem 1 ou 2 grupos aqui na Terra que estão fazendo. Agora, de novo, eu não posso entrar em detalhes porque eu não sei se eles gostariam que eu divulgasse essas coisas. Então, por uma questão de ética, eu posso dizer isso, mas não posso entrar em mais detalhes. Essas de forma energética não é a mesma das medbeds? Não, procedimento é distinto. O Centro de Estudos Fênix, nós temos uma parceria, né, com o Projeto Patriarca, que nós temos as câmaras físicas dos arcturianos, né, então são tratamentos de cura energética. Aqui em São Paulo nós temos lá em Mariporã, né, mas tem espalhadas aí em várias partes do Brasil. Então, quem tiver interesse, tem no link aqui, tem o link na descrição aqui também, e tem a página lá no Facebook também do Projeto Patriarca, que é muito bom. Então, quem tiver interesse pode procurar também. E também é gratuito, tá, gente? Tudo que o Centro de Estudos Fênix oferece é tudo gratuito para as pessoas, tá? Deixa eu pegar outra pergunta aqui, enquanto vamos ver se vai ter mais perguntas aqui no chat. Professor, os extraterrestres, eles estão sujeitos à lei de causa e efeito? E quais são as leis que valem para todo o universo? As leis que valem para o universo, eu posso dizer uma com certeza, é a entropia. O que é a entropia? A entropia é a transformação de algo. E causa e consequência depende da evolução do ser em questão. Quanto mais evolucionado ele seja, mais responsabilidades ele tem. Quando menos prova ele tenha, menos responsabilidade ele tem, porque ele não tem a compreensão dos seus atos. Agora, quando uma pessoa compreende o que está fazendo e mesmo assim faz, aí então existe um fator de responsabilidade. Então, essa é uma coisa importante que tem que ser vista e considerada. Gente, se vocês tiverem perguntas, vocês podem ir colocando, aproveitem que hoje o professor, hoje a live é só de perguntas e respostas, tá? Eu sei que o YouTube, ele não avisou todas as pessoas que ativaram o sininho, né? Não sei o que está ocorrendo aí, mas aproveitem que hoje o professor está aqui disponível. Professor, nos dias atuais ainda existem acordos com os extraterrestres? Sim, existem acordos. Existem acordos com a federação e existem até acordos com os caóticos. Os caóticos são aqueles grupos que, digamos, que estão por trás das abduções. Esses acordos se dão com o chamado poder por trás do poder, ou seja, aquelas organizações que têm interesses pessoais no controle do mundo, em termos políticos. Mas por uma questão de conspiração, eu não posso fazer mal ao canal entrando em mais detalhes. Professor, o senhor poderia falar um pouco mais sobre os homens de preto? Tem muita coisa que eu posso dizer sobre os homens de preto. Entre outras coisas, posso dizer que nem todos são humanos. Que existem homens de preto que são híbridos. E eles têm uma razão de por que usar os óculos escuros. Eles não usam os óculos escuros porque eles parecem cool, parecem que são compreensivos. Não. Eles usam os óculos escuros para esconder os olhos deles, que são negros. Ou seja, eles não têm pupilas brancas, não tem na parte branca dos olhos. É tudo negro, como os greys, como os jaguar-polacos. Deixa eu ver aqui. Pergunta da Cibele, professor.
Somos os semeadores ancestrais da próxima humanidade. Qual o real percentual da humanidade desperta será necessário para fazermos a mudança em todos os sistemas atuais? Teria que ser pelo menos 75, 80%. E nos levamos agora, quanto muito, a 56, 58%. Está quase lá, mas não chegou. Todavia, nos falta um pouco mais, penso que de maturação cósmica, maturação psíquica, maturação existencial. Professor, Elis Gonçalves, qual seria a porcentagem de despertos na atualidade? Seria possível defini-la? De novo, eu digo, não passaria de quanto muito entre 78% a 80%, por aí. Será que já chegamos nisso, professor? Sim, porque tem pessoas que estão despertas e não sabem que estão despertas. Elas fazem as coisas sem saber por que estão fazendo. Se eles tivessem a certeza absoluta, das pessoas que sabem o que estão fazendo e têm a certeza disso, aí vamos a 58% a 65%. Os outros fazem por instinto, mais do que por conhecimento. O Hudson Otávio. Desculpe se estiver perguntando demais. Não, hoje é dia de perguntar, tá, Hudson? Mas estou lendo um livro chamado A Lei do Uno, um complexo multiconsciente. O senhor conhece essa obra e o livro de Urântia? Foi realmente uma obra extraterrestre? O livro de Urântia é famoso, primeiro pelas dimensões dele, que é um livro enorme, muito grande, de verdade, com vários conceitos, e diria que não é de extraterrestre, mas é de transdimensionais. A mesma coisa da lei do Uno, que também não é de extraterrestres, mas é de seres transdimensionais, seres evolucionados que estão compartilhando a informação deles com a gente. A Liege Pegoraro. Professor, se as arcas forem ativadas, quais serão as consequências para a humanidade? Se as arcas fossem acionadas e as pessoas estivessem como estão agora, no momento, ou seja, existem as pessoas que estão conscientemente provocando essa mudança e as que estão inconscientemente mudando e saber que estão mudando. Eu penso que a ativação das arcas faria com que as pessoas que não têm certeza de por que fazem as coisas tenham um parâmetro de esclarecimento pessoal bem maior. Eu penso que aí, talvez, com as arcas ativadas, a nossa consciência ia aumentar bastante. Tanto as pessoas que estão despertas, como aquelas que estão despertas sem saber que estão despertas. Acho que aqui já entra até na resposta da Patrícia, que pergunta o que são as arcas e qual é a função dela nessa transição planetária. Seria basicamente isso, a expansão da consciência e a redefinição da chamada ética cósmica, onde nós tomaríamos a decisão de saber quem somos, por que estamos aqui, de onde vimos e para onde vamos. E tem até uma pergunta aqui no privado, que pergunta se a ativação dessas arcas, elas podem ter algum efeito negativo aqui para a Terra? Para a Terra, não. Mas o efeito negativo depende da pessoa que tome a transição. Porque se é uma pessoa que está preparada para isso, ela vai tomar de uma forma positiva. Agora, se é uma pessoa que não está preparada para essa transição, então isso vai afetar ela psicologicamente de uma forma tremenda. Então, reações psicossomáticas diversas podem variar. Então, tudo uma questão de individualidade e de que ponto cada indivíduo vai tomar esse conhecimento. Perfeito. Só respondendo para Tereza Fatoreto, sim, Tereza, é no nome do Roberto a compra dos áudios, tá? Pode adquirir sem medo, que é ele que está responsável aí para organizar isso para o professor. Pergunta da Cibele. Professor, o que seria a iluminação na sua visão? A iluminação é a capacidade de compreensão das coisas. É um discernimento
dos princípios cósmicos universais, e é um crescimento e uma expansão de consciência. Basicamente, isso que seria a iluminação. Com essa expansão de consciência, tu é capaz de ver mais do que a percepção te pode dar. E tu pode compreender mais do que a lógica pode oferecer. Como é que você está se sentindo, professor? Dá para continuar? Eu vou tentar fazer até, pelo menos até as 9. Porque você já estava com dor, né, antes de entrar, então, por favor, professor, sinaliza. Não, eu quero, como eu disse, desde que eu estou aqui, eu quero fazer o máximo, o melhor que eu possa para as pessoas. É a obrigação que eu sinto que eu tenho de fazer. Então, mesmo que eu tenha que puxar-me um pouquinho, às vezes mais, eu gostaria que eu tivesse uma posição mais fácil. Mas é que são tantas restrições que eu tenho por várias razões, e minha questão de saúde não permite que eu tenha essa abrangência que eu normalmente gostaria, mas eu quero fazer o que eu posso aqui enquanto esteja. Então, pelo menos até as 9, com certeza, eu gostaria que a gente continuasse, para que ficasse 1 hora de live, pelo menos. Ok, professor. Professor, como que fica a questão da evolução espiritual dos Jaguara, já que dizem que eles têm um espírito menos evoluído do que os nossos? Eu te digo o seguinte, eles estão falando dos Jagaras caóticos, não do Jaguar Collective da Federação. Jaguar Collective da Federação foi um dos que formaram a Federação. Agora, os Jaguar Collective caóticos são dissidentes da Federação. Esses fazem as abduções. Então, a esses tu te refere. Agora, tu não pode referir todos os Jaguar e colocá-los na mesma bolsa e dizer que são as mesmas coisas, porque não são. Quer dizer, depende da circunstância. É muito parecido com o nosso processo, né, professor? Tem os que querem evoluir e tem os que preferem, talvez por não serem despertos mesmo, permanecer na ignorância, vamos dizer assim, né? Com eles é o mesmo processo. Tem aqui, professor, o Hudson. Alguns canais dizem que as arcas estão ativadas, principalmente a da Ucrânia. E esse é o real motivo da invasão da Rússia? Primeiro que esse é um tema que nem sei se o canal podia estar debatendo, porque é uma questão política e vai dar complicações. Mas eu diria que a Rússia já tem uma arca deles mesmos e uma outra que conseguiu recobrar junto com os americanos e os chineses. Agora, os interesses da região de Kherson, no sul da Ucrânia, Kherson, onde está localizada essa arca ucraniana, eu posso dizer que existem rumores que seria isso. Agora, não posso te confirmar esses rumores. Por enquanto, vamos deixar como estão, rumores. Aí aqui a Liege Pegoraro, ela pergunta onde se encontram as arcas e quais já foram resgatadas. Tem mais além dessas, professor? Tem várias, as que foram resgatadas na Mongólia, nos Estados Unidos, na Antártica, na Rússia, na Sibéria. Existem outras arcas também localizadas na África, no Oriente Médio. Existem arcas na Lua, existem arcas em Marte. As que foram resgatadas, que eu sei até agora, são aquelas que estão na Antártica, na Ucrânia, na Sibéria, na Mongólia e na Califórnia. Pergunta da Patrícia Cunha. Professor, existem seres que vivem muitos anos como Matusalém? E como entender a morte diante dessa possibilidade? É só para alguns seres? Os humanos não terão mais essa possibilidade? O que o senhor acha? Eu diria o seguinte, primeiro que a imortalidade é possível, porque não existe uma lei no universo que diz que o universo nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Existe uma continuidade de existência. Os chamados seres semi-eternos, porque eu digo semi-eternos porque eles não são eternos, o eterno mesmo
ele seria imortal, e não, a mortalidade é parte da existência, porque é uma parte de uma experiência pessoal que tem que existir. E isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Eu penso isso. Chile, eu vou te pedir uma pausa de pelo menos 2 minutinhos para que eu tome um remédio e já volto contigo, tá? Tudo bem. Vai lá, enquanto isso eu vou falando aqui do nosso envio de reiki. Pode ficar tranquilo, professor. Tu pode me tirar do ar um momentinho? Tiro sim. Bom, gente, enquanto o professor vai lá tomar o remédio, eu vou colocar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar aqui para vocês o nosso banner de doação voluntária, para quem sentir no coração de estar colaborando aí com o Centro de Estudos Fênix. Nós somos uma escola sem fins lucrativos, nós oferecemos cursos online semanais. São 3 módulos com aulas todas as terças-feiras, em média aí de 1h, 1h30 no máximo. E todos os professores são voluntários, todos nós que trabalhamos aqui no Centro de Estudos Fênix somos todos voluntários. E tem aqui algumas formas que vocês podem estar colaborando para que a gente continue ajudando, levando mais conhecimento a mais pessoas. Então, para a gente manter a plataforma, manter todos os custos que são necessários, que não infelizmente, nada é gratuito, né, nessa 3D, mas nós tentamos fazer o nosso melhor. Nós doamos o nosso tempo e o nosso amor ajudando as pessoas nesse processo de despertar, que é bem trabalhoso, a gente precisa de apoio, né? Então, é sempre bom saber que tem mais pessoas no mesmo processo que nós. Então, tem aqui as formas de estar sendo feita essa contribuição. E eu convido a todos vocês que estão assistindo aqui a nossa série, de virem conhecer os nossos cursos também, de virem fazer parte da família Fênix. Basta enviar um e-mail para a gente, eu vou colocar aqui para vocês, passando no rodapé. Quem se interessar, só enviar o e-mail e agendar a entrevista que nós fazemos e de boas-vindas para vocês ingressarem. Nós passamos aí mais de um mês com problema no e-mail, então se alguém tentou entrar em contato e não teve resposta, mandem novamente no e-mail novo. Ok? O professor já voltou. Peço desculpas para todos, eu tive que tomar um remedinho, infelizmente. Imagina, professor, tem que avisar mesmo, tá? E assim que o senhor se sentir que precisa parar para descansar, só avisar. Teve uma pergunta do Rafael Vale que subiu na hora que o meu gato começou a andar em cima do meu teclado, eu perdi a pergunta aqui. Mas o que eu me lembro da pergunta é que ele tem muita dificuldade de fazer a projeção sem o uso de substâncias, né? Para ajudar no processo. E que através da meditação ele não consegue. O senhor teria alguma dica, alguma coisa que ele possa estar fazendo para conseguir sem precisar usar outras substâncias? Eu digo o seguinte, o que é necessário, Rafael, é que tu encontre um balanço interior. Porque o que falta em ti no momento é isso, é encontrar esse balanço. Porque justamente o fato de que tu não consegue te centrar, como diz uma pessoa, é por a quantidade de coisas que estão passando simultaneamente na tua vida. Então, deveria, como se diz, tomar essas coisas tão a fundo. O que tu tem que fazer é separar as coisas que tu de verdade pode fazer alguma coisa a respeito e as coisas que tu não tem controle. Porque tem coisas que não tem controle na tua vida. Tu tem que deixar e encontrar a melhor forma de poder resolvê-las. Quando tu tenha essa paz interior, esse conflito que tu sente agora possa ser apaziguado, então tu podia facilmente fazê-lo sem necessidade de uso de qualquer tipo de substância anômala. O que tu pode fazer é simplesmente isso. A paz interior se dá quando tu tem certeza do que tu quer, das condições que tu quer atingir na tua vida. Então, se tu pode fazer isso, tudo vai mudar. Mas tudo depende da forma como tu vas tomar as coisas. Tu é a pessoa que é causa e consequência da tua existência. Então,
Se tu de verdade encontra esse equilíbrio pessoal interior, tu não precisa de nenhuma ajuda de nenhuma química orgânica ou inorgânica. Tudo isso vem naturalmente para ti. É um processo, não se faz do dia para a noite, mas um processo que começa onde somente tu pode tomar essa decisão. Ninguém pode tomar isso por ti. Mas tu não necessita de nada anômalo. Tudo que tu tem já nasceu com ele. Necessário e funcional para que tenha todas É as coisas que treino, tu deseja fazer. é treino, né, E, professor? A gente não pode desistir, né? exatamente, ter força de vontade. Onde tu tem tua força de vontade, tu consegue. Mas essa pessoa tem que ser tu, não tem que ser mais ninguém. A Patrícia Bismara, professor, o senhor fala no despertar da humanidade. Porém, devemos ter cuidado com tanta incoerência que é passada para o público. Por isso que faço questão de seguir. Gratidão. Muito obrigado. Eu penso que é verdade que é uma coisa só. A pessoa que está falando tem uma responsabilidade com as pessoas que estão escutando. Porque aquilo que eu digo pode ser interpretado, às vezes, de uma forma que não é a que eu estou tentando transmitir. Por isso, se vocês têm alguma dúvida quando eu digo alguma coisa, por favor, me deixem saber. Eu posso clarificar essa dúvida para que tenha certeza que não vai ser compreendido de uma outra forma. Mas quem fala tem uma responsabilidade, porque vocês são pessoas que estão aqui buscando conhecimento. Se eu estou compartilhando esse conhecimento, é a minha obrigação de ajudar da mesma forma que eu posso. Professora, a Elis Gonçalves, ela disse que outro dia ela se levantou da cadeira, após se levantar e andar, ela olhou para trás e ainda se viu lá sentada. O que seria isso? Seria uma projeção mental. A projeção mental é uma extrapolação da consciência. Como tua consciência, de verdade, não é uma viagem astral, que é outra coisa, mas uma extrapolação da consciência é quando tu observa as coisas sobre outros ângulos. Então, tu, nesse caso, não somente observa a ti mesma, como observa situações ou energias que normalmente não poderia ver em forma natural. Então, tu diz que eu tenho uma habilidade que tem que ser testada, tem que ser ensinada, trabalhada, e tenho certeza que pode fazer bom uso disso para ti no futuro. E aproveitando esse gancho, aconteceu uma coisa muito estranha comigo um tempo atrás, que eu tive um sonho, que não era sonho, né? Que eu estava em outro lugar. E quando eu voltei aqui, era como se a minha cama estivesse desfazendo. O senhor já passou por alguma situação assim, professor? Era como se a minha cama estivesse desmaterializando, assim. E eu levei alguns segundos para que ela voltasse. É que quando passa isso, é que tu estás vendo mais além da visão. O que é ver mais além da visão? Tu estás vendo o espaço da cama numa outra dimensão. E como na outra dimensão a cama não está ali, então por isso tu está vendo a dissolução da cama, porque nesse espaço que tu estás acessando é um espaço que não tem uma cama ali. Então o que faz é isso, uma abertura de consciência mais que nada. É interessante, mas na hora eu fiquei assustada. Claro que sim, uma coisa que não está preparada, nem esperando, uma coisa que passa e te pega desprevenido. Uhum. Professor, pergunta da Cibele. Quando uma pessoa desperta, quando uma pessoa desperta, atinge quantos outros fractais que podem também se elevar? Gostaria que esclarecesse esse aspecto dos nossos fractais de alma. Ok, existem os fractais físicos, que são aqueles que são feitos a partir das metapartículas de tempo, os cronotrons, e os fractais são aqueles que mais tarde são as funções da construção da partícula de Higgs-Boson, que é chamada partícula de Deus, que dá origem a tudo. Mas existem também fractais que são etéreos, que são o mesmo processo dos fractais físicos, apenas que tem uma vibração distinta. Mas basicamente seria a mesma coisa. Os fractais da alma são fractais etéreos que trabalham dentro do campo etéreo, mas basicamente o princípio de fractais é o mesmo, apenas que um atua numa parte física e o outro atua numa parte que é energética. Basicamente seria isso. A Marlise, o senhor poderia falar um pouco sobre
Mistliglan X e Aurora? Que eu posso dizer isso? Se vamos falar nisso, a gente vai tentar uma parte mística. A parte mística que eu, de verdade, não... Eu respeito a todas as filosofias e pensamentos das pessoas. E respeito as presenças de maestros que sejam transdimensionais. Mas apenas que, particularmente, esses, eu preferia não expressar nada pessoal por uma questão de ética. Então, Já fica confortável, né, professor? exatamente. Então, preferia que, por favor, eu não tivesse que responder essa pergunta. Uhum. Bom, para a gente finalizar, porque não tem mais perguntas aqui no chat, a gente já vai estar aqui, já estamos com 58 minutos. Tem uma pergunta aqui, professor, que eu também já me fiz essa pergunta várias vezes. Professor, quem o senhor acha que oferece maior perigo? A humanidade ou quem oferece maior perigo para a humanidade? Os ETs ou os próprios humanos? Eu penso o seguinte, se os ETs oferecessem um perigo real à humanidade, há muito tempo esse perigo real já tinha sido, como se diz, demonstrado efetivamente. Eu penso que o maior problema da raça humana são os próprios humanos. Porque os humanos têm a empatia de compreender a outra pessoa e têm a capacidade de comunicação e expressão entre um e o outro, então tudo fica mais fácil. Eu penso que o problema maior entre as pessoas não são os ETs. Os problemas maiores das pessoas são as pessoas. Então eu penso que as pessoas têm que ter um processo, primeiro, de centralização pessoal, depois uma empatia com as outras pessoas para compreender que se você caminha nos sapatos de outra pessoa, você vai entender que às vezes essa pessoa não é o que você pensa. Agora é a última pergunta mesmo, tá, professor? Professor, dizem que os híbridos, né, que grande parte eles não possuem alma. Como é que a gente consegue identificar um híbrido, né? E uma outra questão também que eu queria perguntar para o senhor é que em algumas regiões aqui do nosso país, por exemplo, lá pro lado da Chapada Diamantina, assim, eu esqueci exatamente ali aonde é o local, mas tem muitas casos de mulheres grávidas, né, de gravidez de outros seres, né? Como é que fica isso? Para eles terem alma, tem que ser esse cruzamento com o humano? Eu digo o seguinte, todos os seres têm uma alma, mas existem almas e almas. Existem almas evolucionadas e almas no processo de evolução. As almas humanas são divinas. Eles já vêm de um processo de evolução. Porque somos... Por que vocês pensam que os extraterrestres iam usar os recursos de viajar de estrelas longínquas para quê? Para o turismo? Para vir estudar a gente? Eles já sabem tudo o que tem que saber pela gente. Agora, o que eles não entendem é o processo da alma humana. Então, a alma humana, para eles, é o mais complicado que existe. É a questão dos híbridos. Como tu pode saber que é um híbrido? Tem híbridos que são iguais às pessoas. Não tem como tu saber, a não ser que tu faça testes biológicos, tu vai ver que existem diferenças. Mas, assim, a olho nu são iguais. Agora, existem híbridos que também têm características alienígenas que ficam mais do que óbvio que são híbridos, que não são totalmente humanos. Agora, sobre o embaraço dessas senhoras, umas bem jovens, por sinal, não é um problema brasileiro, é um problema mundial. Existe agora 38% a 42% de aumento dessas pregnancies, desses embaraços provocados. Quem está por trás disso são os caóticos. A federação não permite esse tipo de posição e sempre que pode os combate. Pois basicamente seria isso. Mas qual que seria a intenção deles fazendo esse cruzamento com os humanos? Hibridização quer dizer o seguinte:
uma parte da existência dele seria elevada à condição divina, que é a condição humana. Então, a mistura de almas deles com as humanos fazem com que eles tenham uma ascensão espiritual, que basicamente é o que eles estão buscando, porque tecnologia eles têm, conhecimento eles têm, idade eles têm, o que eles não têm é a nossa condição divina. Isso para eles é o máximo do máximo. Perfeito. Aqui tem o pessoal agradecendo pelos conhecimentos, pela transmissão de sabedoria, professor. O senhor já pode fazer o encerramento? O senhor gostaria de falar mais alguma coisa? Já passamos de 1 hora, então já está de bom tamanho, né, professor, para o senhor descansar. O que eu queria para vocês é uma coisa, dizer que se vocês têm dúvidas, às vezes, de alguma coisa que eu diga, por favor, perguntem para que eu possa esclarecer com mais detalhes. Porque a pior coisa que pode ter é uma informação que não é interpretada corretamente. Então, nas próximas lives que a gente faça, quando vocês vejam que alguma coisa não ficou bem clara, não importa o que seja, vocês fazem a pergunta e, se puder, eu respondo. Basicamente seria isso, ok? E é um prazer compartilhar com vocês. Eu gostaria de ficar mais tempo, mas, como a Shirley disse, de verdade, eu estou complicado, ok? Eu vou pedir para o Canaã Israel. Na próxima live você pode trazer essa pergunta de novo, porque eu acho que deve ser uma resposta meio longa, né, sobre o projeto Serpo e as 12 majestosas. Eu não sei do que se trata, mas eu acredito que seja meio complexa a resposta. O projeto Serpo, basicamente, só vou falar rapidamente do projeto Serpo, tá? Foi um projeto que levou humanos ao planeta Serpo, que é um planeta justamente de jagaras, e eles estavam convivendo nesse planeta. Eles levaram uma série de materiais humanos, inclusive comida humana e uma série de coisas, e passaram um tempo por ali. Então, seria isso, basicamente, o projeto Serpo. Mas, de verdade, tem muitos outros detalhes, não é uma coisa tão simples para falar em 5 minutos. Mas, basicamente, seria isso, a ideia do projeto. E eu peço desculpas, mas, de verdade, eu penso que todo mundo tem que encerrar. Professor, gratidão a todos que estiveram aqui conosco novamente. Lembrando que próxima semana estaremos aqui às 20 horas, né, com o professor. Só não teremos live caso o professor esteja passando por alguma situação que precise descansar, tá? Do contrário, o professor, às vezes, ele não conta que ele não tá bem e ele entra ao vivo mesmo assim. Aí a gente tem que dar uns puxãozinhos de orelha no professor, que precisa descansar. Bom, professor, gratidão imensa. Obrigada por doar mais esse tempo aqui pra gente. E até a próxima semana, professor. Muito obrigado. E a gente se vê, então, próxima semana com algum assunto bem especial. Eu vou deixar depois o material para a Shirley para fazer divulgação. E vocês vão ver que vai valer a pena. Olha, uma boa noite para vocês. E aqui, com todo o meu coração, o melhor para vocês. Uma boa noite. Bye, bye. Um grande beijo, pessoal. Lembrando que quinta-feira temos lives às 20 horas também, tá? Estão todos convidados. Até lá. Beijo de luz para todos.